O império por trás da bandeira vai ter surpreender. Em Prepare-se. 49, um golpe de Estado na Síria mudou tudo. Não só para a nação, mas também porque escreveu a primeira página de um tipo de manual. Um manual de operações secretas. Vamos mergulhar nessa história para entender como esse evento acabou virando um modelo para o futuro. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que se muda o destino de um país inteiro sem precisar de uma invasão, sem uma guerra declarada? Parece coisa de filme, mas é uma tática com uma história longa e, olha, bem influente. É exatamente isso que a gente vai ver aqui. O que aconteceu na Síria não foi um evento isolado. Foi, na verdade, o protótipo. A primeira vez que aplicaram um método que depois seria refinado e repetido pelo mundo todo. Para entender o golpe, primeiro a gente precisa voltar no tempo e dar uma olhada na Síria daquela época. Um país novinho em folha, sabe? Tentando achar seu lugar no mundo que estava se redesenhando completamente. A Síria tinha acabado de conseguir sua independência total da França. Isso só 3 anos antes, em 46. Era uma democracia parlamentar ainda muito frágil, tentando se estruturar no meio de uma região super conturbada. Principalmente depois da criação de Israel em 1948. E aqui está o ponto-chave da história toda. A importância da Síria não vinha do que ela produzia, mas sim da sua localização geográfica. O território sírio era simplesmente o caminho mais curto e direto para levar o petróleo da Península Arábica até os portos do Mediterrâneo. E essa geografia nos leva direto para o centro do conflito. Uma briga por causa de um projeto de infraestrutura que tinha, na verdade, implicações globais. De um lado, a gente tinha o governo sírio querendo exercer sua soberania recém-conquistada, sabe? E por isso se recusava a aprovar a passagem do oleoduto transarábico nos termos que os estrangeiros queriam. Do outro lado, os Estados Unidos e seus aliados, que viam esse oleoduto como algo vital para os seus interesses de energia e economia. Agora, o que é mais revelador aqui é a justificativa. Documentos americanos da época, que só vieram a público décadas depois, mostram que o problema não era comunismo, não. O problema era a autonomia política. Um governo nacionalista demais era visto como uma ameaça direta aos planos do Ocidente para a região. Com os interesses batendo de frente e a diplomacia sem funcionar, uma solução, digamos, mais direta e silenciosa foi colocada em prática. E aqui a gente define o método. Não se trata de uma guerra aberta com exércitos. A ideia é usar figuras influentes de dentro do próprio país, nesse caso os militares, para fazer uma mudança de poder que, no fim das contas, atende a interesses de fora. O plano foi executado com uma precisão, cirúrgica. O objetivo era claro, garantir a passagem do oleoduto. O instrumento foi o general Hosni al-Zain. A ação foi um golpe rápido que derrubou o governo civil e o resultado, imediato. Um novo líder, totalmente alinhado aos interesses ocidentais. A eficiência do método foi impressionante. Nenhuma invasão, nenhuma bomba. Pouquíssimo tempo depois do golpe, o novo regime fez exatamente o que o governo anterior se negava a fazer. Aprovou os projetos do oleoduto. Objetivo alcançado. Custo militar? 0. E quase nenhuma repercussão internacional. Mas a história não acaba em 1949. O golpe na Síria não foi um ponto final. Na verdade, foi o começo da criação daquele manual de intervenção que seria usado no mundo inteiro. E é por isso que esse evento de 1949 é tão fundamental. Foi o primeiro golpe militar encoberto, com apoio dos USA, de toda a era do pós-guerra. Esse evento foi um ponto de virada, mostrando que a balança podia pender para os interesses estratégicos, mesmo que isso custasse os ideais democráticos. O sucesso da operação na Síria provou que era possível, sim, moldar o cenário político de outras nações de forma decisiva e, principalmente, discreta. Não foi um caso isolado, longe disso. Foi a criação de um manual. Foi um ensaio. E esse manual seria usado de novo, e de novo, e de novo. O método que foi testado na Síria encontrou terreno fértil em várias outras regiões estratégicas nas décadas seguintes. Acabou virando uma ferramenta padrão da política externa durante a Guerra Fria e até depois. E essa é a reflexão final que fica. A história que a gente conhece é muitas vezes contada pelas grandes guerras, pelas batalhas declaradas. Mas talvez as mudanças mais profundas, aquelas que realmente definem o jogo, sejam as que acontecem longe dos holofotes, nesses golpes discretos e decisões silenciosas que acabam reescrevendo o destino de nações inteiras. Inscreva-se no canal.